Preparem-se para embarcar em uma emocionante viagem no tempo, entrando no mundo das antigas diligências que cruzavam as vastas terras do Oeste Selvagem. Neste episódio, apresentaremos uma breve e fascinante história desses icônicos meios de transporte, que desafiavam os limites e conectavam cidades distantes em uma época de desbravamento e aventuras. No século XIX, o Velho Oeste era uma terra selvagem e vasta, com cidades emergentes, comunidades isoladas e vastos trechos de território inexplorado. Em meio a essa paisagem desafiadora, as diligências surgiram como uma solução corajosa para a necessidade de transporte e comunicação entre os assentamentos dispersos. Com seu design de 4 rodas e tração animal, elas percorriam rotas estabelecidas regularmente. As diligências eram conduzidas por cocheiros habilidosos, que guiavam o veículo com destreza pelas estradas muitas vezes acidentadas. Também conhecidas como stagecoaches, as diligências eram carruagens robustas e resistentes, construídas para enfrentar as estradas acidentadas e adversidades do ambiente do Oeste Selvagem. Elas eram responsáveis por levar passageiros, correspondências, suprimentos e até mesmo valores preciosos, garantindo a sobrevivência e o crescimento das comunidades ao longo do caminho, facilitando a migração de pessoas em busca de novas oportunidades. Embora muitos associem as diligências a emocionantes perseguições e aventuras, a realidade das viagens era bem diferente. Eram extremamente lentas, desconfortáveis e entediantes, com uma velocidade média de apenas 8 km por hora. As estações de parada ao longo das rotas eram estruturas rudimentares, muitas vezes conhecidas por oferecer uma comida de má qualidade. O menu habitual consistia em carne de porco salteada ou salgada, pão murcho, café passado e feijão. As diligências viajavam tanto de dia quanto de noite, mas faziam breves paradas nas estações maiores para a troca de cavalos e permitir que os passageiros fizessem uma refeição apressada. As estações menores eram mais numerosas ao longo do trajeto. Ali, a diligência fazia uma parada rápida. Na rota entre o Kansas e a Califórnia, por exemplo, existiam mais de 150 estações ao longo do caminho. Uma característica importante das diligências era a presença eventual de um guarda, geralmente um mensageiro armado que viajava ao lado do cocheiro. Esses guardas garantiam a segurança da carga e dos passageiros, embora alguns estivessem armados. As carruagens puxadas por cavalos, precursoras das diligências, têm suas origens na Europa. No entanto, foi nos Estados Unidos que as diligências se tornaram amplamente conhecidas. A carruagem mais utilizada para o serviço de passageiros foi a Concord Stagecoach, construída pela primeira vez em 1827. Esse modelo foi desenvolvido pela empresa Concord Stagecoaches, fundada por J. S. Abbott e Lewis Downing, situada em Concord. Essa diligência foi construída empregando longas tiras de couro sob elas, o que deu um movimento de balanço, como suspensão, ao invés das molas, que empurravam os passageiros para cima e para baixo. As clássicas diligências Concorde se tornaram famosas pelos filmes de faroeste de Hollywood, tornando-se ícone de excelência no transporte do Oeste, a qual foi intitulada como um berço sobre rodas. A familiar carroceria em forma de ovo era conhecida pela sua grande resistência e pela sua capacidade de manter os passageiros secos enquanto os fazia flutuar através de riachos cheios de água. Uma Concorde podia acomodar até 9 passageiros espremidos no interior e outros 6 ou mais no teto, embora ninguém viajasse com conforto e a capacidade que nem sempre era respeitada. Há relatos que alguns passageiros bebiam durante a viagem e outros atiravam nos animais ao longo do caminho. A violência associada às viagens de diligência no Oeste era, na sua maior parte, um exagero fomentado pelos romances de folhetim, pelo Wild West Show, de Buffalo Bill e pelos faroestes de Hollywood. No que diz respeito às cargas, as diligências possuíam compartimentos para acomodá-las. Esses compartimentos estavam localizados na parte traseira da diligência e no teto. As cargas valiosas ficavam no compartimento embaixo do cocheiro. Quanto aos cavalos, a quantidade variava de acordo com o tamanho e a carga a ser transportada. Geralmente, uma diligência era puxada por 4 a 6 cavalos ou mulas. Um dos principais desafios era o terreno acidentado, e muitas vezes perigoso, pelo qual elas precisavam passar.
As estradas eram frequentemente irregulares e cheias de obstáculos, como pedras, areias, buracos e troncos de árvores caídas. Isso exigia que os cocheiros fossem habilidosos e experientes para manobrar as diligências com segurança. Além disso, as condições climáticas adversas também representavam desafios. As tempestades de neve, chuvas intensas e ventos fortes tornavam as viagens ainda mais perigosas. As estradas ficavam enlameadas e escorregadias, dificultando a tração das rodas e a locomoção dos cavalos. Durante as viagens de diligência, era comum encontrar diversos desafios e contratempos ao longo do caminho. Quando a diligência apresentava algum problema, como uma roda quebrada ou um atolamento na lama, os cocheiros contavam com a ajuda de passageiros e outros viajantes para desatolar e empurrar o veículo. Esses esforços coletivos eram fundamentais para superar os obstáculos e permitir que a viagem prosseguisse. Os eventuais ataques de assaltantes era outro desafio. As diligências contavam eventualmente com a presença de um guarda ou mensageiro armado, que ficava ao lado do cocheiro. Os bandidos preferiam interromper a viagem colocando, por exemplo, um tronco no caminho para anunciar o roubo. Já os ataques dos nativos era mais raro, até porque as empresas evitavam passar em ambientes hostis. As diligências rapidamente estabeleceram rotas cruciais no Velho Oeste, conectando cidades e povoados distantes. Duas das linhas de diligências mais proeminentes foram a Butterfield Overland Mail e a Wells Fargo. A Butterfield foi uma das primeiras linhas transcontinentais de diligências, oferecendo um meio de transporte essencial para os colonos, mineradores e comerciantes que buscavam fortuna e oportunidades no oeste americano. A Wells Fargo também desempenhou um papel importante no transporte de diligências no Velho Oeste. A empresa foi fundada em 1852 e logo se tornou uma das principais operadoras de diligências da região. A Wells Fargo, que existe até hoje, estabeleceu rotas que ligavam cidades como Sacramento, São Francisco e Los Angeles, na Califórnia, a destinos no Arizona, Nevada, Oregon e outros estados do Oeste. A empresa sobreviveu através da diversificação, incluindo a criação da American Express. Além da Butterfield Overland Mail e da Wells Fargo, outras linhas, como a Overland Stagecoach Company, foram importantes no desenvolvimento do Oeste. As diligências desempenharam um papel crucial no Velho Oeste, conectando regiões distantes e transportando passageiros e cargas em meio a desafios e perigos. Esses veículos icônicos representavam uma era de pioneirismo e aventura, deixando um legado na história do transporte. Com sua capacidade de superar obstáculos, as diligências simbolizam a tenacidade e a determinação daqueles que buscavam oportunidades e uma nova vida no Oeste selvagem. Apesar das dificuldades enfrentadas, as diligências foram um elo vital na expansão e desenvolvimento da nação americana. Sua importância histórica e cultural permanece viva, servindo como um lembrete dos desafios e conquistas daqueles que desbravaram o Velho Oeste.